irmãos, eu creio que em função das experiências que nós temos com a maneira com que os homens lidam com a justiça, a maneira com que nós aprendemos o significado de justiça e governo, olhando a perspectiva de uma nação como a nossa, por exemplo, que é uma república e que se tornou uma democracia, nós tenhamos um parâmetro muito baixo, muito rebaixado do significado do governo, da autoridade, da justiça de Deus. Haja vista a paixão com que especialmente os evangélicos, os cristãos de forma geral, mas com muita ênfase os evangélicos lidaram com a última campanha presidencial no Brasil, crendo que haveria uma justiça divina sendo estabelecida e uma forma de governo justa, como que crendo que um dos candidatos pudesse implementar, em alguns casos, ok? Falo daquilo que se ouviu a nível nacional e até internacional, implementar um governo justo, íntegro. Isso é impossível, irmãos, em primeiro lugar, entre os homens. Em segundo lugar, por ser impossível, todas as possibilidades, elas são completamente contaminadas pelos interesses pessoais, pelos interesses daqueles que estão governando, e nós cremos que uma democracia é a grande liberdade que a massa tem de colocar os seus representantes, que os representantes façam aquilo que as grandes massas ou o povo entende que deve ser feito. Isso é uma democracia. E a bem da verdade é uma das maneiras mais perversas de governo, a democracia. E aquele ditado que já ouvi da boca de cristãos: a voz do povo é a voz de Deus. É uma frase herética e não menos perversa, não menos contaminada com o mesmo princípio maligno que operou na tentação no jardim, por parte da serpente, com a mulher e logo com o homem comendo fruto. É conhecer o desejo de conhecer o bem e o mal, crendo que com isso haja uma expressão de um dos atributos de Deus, e precipitadamente se toma partido por querer conhecer algo que humanamente Deus nos vedou, pelo menos nós como cristãos, que é o de fato crer e confiar que haja algum nível de justiça e de governo íntegro e reto nas mãos dos homens, como que definindo coisas boas e ruins, dizendo que um lado é bom e o outro lado é mau. Então, eu conheço então gente que trabalha bem, que julga bem, que governa bem, e gente que julga mal, é corrupto e governa mal ainda na sua corrupção. Eu falo isso porque se nós não nos permitirmos conhecer a maneira com que Deus julga
as coisas na sua casa, nós vamos inserir na vida da igreja princípios da nossa experiência democrática, nós vamos estar defraudando a obra de Deus, defraudando os princípios das Escrituras e a expectativa que Deus tem de que nós, com responsabilidade, como casa de Deus, como igreja de Deus, possamos julgar as coisas e administrativamente governar as coisas relativas à igreja. Então eu quero marcar esse início porque creio que a maior lição que nós precisamos ter com o Espírito Santo é entender o significado da submissão a Deus, à sua vontade, e não inserirmos os elementos da nossa experiência humana, social, animália e, por que não, maligna. Então, eu inicio falando isso porque nós precisamos discernir como devemos tratar as coisas na casa de Deus, na igreja do Deus vivo. Algumas coisas parecem ser um pouco mais severas do que a nossa experiência democrática diz. Outras coisas parecem ser muito light, e também pela nossa experiência, talvez pensemos que deveria ser um pouco mais severo o assunto, mais enérgico, mais duro, dependendo da experiência que o irmão ou a irmã tiver em sua jornada, na sua experiência de vida, familiar, profissional. Há inclinações que precisam ser realmente, irmãos, corrigidas pelo conhecimento de Cristo. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, diz assim: se teu irmão pecar, chaves, contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui você tem, irmãos, uma conversa de Jesus com os seus discípulos, e essa é a segunda vez que a palavra, a expressão igreja aparece no Novo Testamento. A primeira está no capítulo 16 de Mateus, e essa é a segunda vez que ela aparece. No capítulo 16, Jesus está falando para Pedro. Pedro tem uma revelação do Senhor, ele compreende que Jesus de fato é o Filho de Deus. E Jesus diz para ele: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Eu digo, tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você
uma pedrinha. E eu digo sobre essa pedra, essa grande rocha, que sou eu mesmo, Jesus como que assim dizendo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Passa-se então 2 capítulos e Jesus agora sente liberdade de falar, uma vez que ele já havia anunciado, dito que a igreja seria edificada sobre a rocha, e que Pedro entende isso, vai falar, como nós vimos há 2 semanas atrás e na semana passada, como as pedras vivas que estão sendo incluídas na edificação. Pedro fala sobre isso na sua primeira carta. Então, Jesus agora percebe, sente um campo de confiança, que eles tinham entendido, começado a entender algumas coisas relativas à igreja, e sobre a base e o fundamento da igreja, e agora ele começa a tratar de um assunto crucial na igreja, que é o assunto do perdão. E o assunto do perdão, irmãos, é um assunto que não pertence à velha natureza. Por isso Jesus sente confiança e solta pela segunda vez a expressão igreja. Porque esse não é um método de se perdoar pecados esperado para aquele que foi regenerado, porque a igreja só existe a partir da cruz. Por meio do Espírito da ressurreição, a igreja nasce, nós renascemos. Nosso novo nascimento foi por causa da ressurreição do nosso Senhor, não foi só por causa da sua morte. A morte tratou o assunto do nosso velho homem. E o nosso velho homem era incapaz de perdoar nessa medida de governo da igreja. Ele talvez tivesse uma medida de perdão, a medida de perdão relativa à lei. Ele não perdoava o inimigo, era olho por olho, dente por dente. Não havia perdão em infidelidade matrimonial, havia vários aspectos em que não haveria perdão, era rito sumário, era morte. Mas agora Jesus começa a apontar, segundo o governo da sua igreja e a sua autoridade operando entre nós, a forma com que nós devemos tratar desse assunto perdão. E você vai perceber que, apesar de ser a segunda vez em que Jesus toca na palavra a expressão igreja, ele fala da igreja com base no perdão. E ele é a pessoa, e a única pessoa capaz de tratar desse assunto na perspectiva divina. Porque a maneira com que ele nos amou e nos perdoou foi de forma eterna, na perspectiva do seu Pai, usando todos os critérios de juízo e de perdão que o seu Pai estabeleceu para o seu reino. E, portanto, ele sim podia falar desse assunto com profunda propriedade. E ele, então, diz que o primeiro passo para o assunto de um irmão que peca contra outro, ele está relacionado à liberdade que nós temos e à responsabilidade individual de tratarmos esse assunto. Essa liberdade, irmãos, que Deus confiou aos seus filhos e que Ele espera que nós não só nos apropriemos da liberdade que recebemos de Deus, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, mas a liberdade com a responsabilidade que nos foi confiada, que nós tenhamos a graça que opera em nós em alta conta, em sabermos que se alguém pecou contra nós, individualmente, devemos tratar desse assunto. Você quer uma esfera mais digna, mais responsável, mais elevada, mais sublime, do que você não precisar de absolutamente ter nenhum juiz se entrepondo entre você e outra pessoa para resolver uma causa? Será que Cristo, ao estabelecer os critérios para a sua igreja e lançar o fundamento da sua igreja sobre Ele mesmo,
próprio Senhor Jesus nos confiando uma gloriosa liberdade, um alto nível de responsabilidade, de podermos resolver os assuntos, as pendências que temos entre nós mesmos. Essa é a esfera, irmãos, que Deus espera com que nós resolvamos os nossos assuntos com maturidade, com responsabilidade, no âmbito das crises conjugais. Primeiro exemplo, porque se, por exemplo, Paulo menciona que grande é o mistério do casamento, ele conclui toda essa frase de Efésios capítulo 5 dizendo que ele se referia ao mistério de Cristo e da igreja também. E Cristo é quem trata diretamente com os seus. E os seus, numa primeira esfera de responsabilidade, tratam direto com Cristo os seus assuntos. Por isso, ir para os pés do Senhor, irmãos, confessando os nossos pecados, porque pecamos contra Deus, e resolvendo esse assunto imediatamente com o nosso Senhor, diariamente, nós vamos nos liberando de outros critérios de juízo que podem vir em seguida. Outros julgamentos, ou, se assim a gente pode dizer, como alusão aos tribunais que vão se estabelecendo para resolver os assuntos entre aqueles que não conseguem resolver o assunto na sua individualidade, o Senhor vai acionando novas esferas de tribunais, assim eu posso dizer, ou de mediações. Vocês sabem que nem todo tribunal você vai para diante, por exemplo, de um magistrado, dependendo da causa ou do caso. Se ele for de uma esfera simples, você vai nesses, eu esqueço até o nome, me ajudem os irmãos, essas de conciliação. Esses de conciliação, esses... Arbitragem privada. Hã? Arbitragem privada. Você vai lá e resolve. Tem não sei se é um juiz de paz, o que está ali, um representante ali mas alguém é representante do governo. Você está entendendo como que é a coisa? A gente está preso a um negócio democrático, a gente vai sendo perversamente iludido de que as coisas podem ser resolvidas pelos homens, sem que antes resolvamos os assuntos dentro da casa de Deus. Você vai para essa esfera, aí tem uma esfera de pequenas causas. Aí já entra um juizado de pequenas causas, aí já entra num outro âmbito, já é uma coisinha um pouco maior, que você vai demandar escrever algumas coisas ali, contextualizar, para que nas pequenas causas aquilo seja julgado. Mas aí depois tem outras instâncias e tribunais para julgarem essas questões, e nós precisamos, irmãos, entender que na igreja do Deus vivo, nós precisamos com maturidade olhar um no olho do outro e resolver os nossos problemas de um para com o outro. Um para com o outro. É um assunto que você resolve na comunhão, com base no perdão. Você precisa ter responsabilidade e entender o significado disso, a amplitude desse assunto, a grandeza desse assunto como filho de Deus. Porque é necessário que você resolva isso com aquele que pecou contra você. É o que o texto diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Jesus faz questão de dizer que esse é um assunto privado. Irmãos, de fórum privado, por se tratar de responsabilidade. Porque só os responsáveis resolvem as coisas por discernirem que realmente, olha, eu falei contigo, mas olha, você fez aquela coisa lá e eu não gostei. Pô, mas se eu fiz, me perdoa. Não, mas me perdoa também porque eu errei. E zera a cota. Encerra o assunto. É isso que Deus espera de nós, esse nível de responsabilidade. E cada vez que a gente tem a oportunidade, se nas nossas falhas pecarmos contra alguém e esse irmão vier nos arguir, irmãos, os nossos umbrais de ofensa, as traves
de ofensa precisam estar reduzidas. O umbral de ofensa tem que cair entre nós, tem que estar no chão. Porque é no chão que nós nos humilhamos. Agora, se o umbral da tua ofensa está lá em cima e você se acha o mais injustiçado do mundo e o maior justiceiro, você precisa ter muito cuidado, porque com a medida com que você está medindo, você vai ser medido. Não tenha dúvida. Não é porque um raio não caiu na sua cabeça, sempre falo isso. Não é porque um raio não veio e não te exterminou fulminantemente, subitamente, fez com que você fosse reduzido a pó de uma hora para outra, depois que você pecou contra alguém, que você não está com essa conta pendente diante de Deus. Porque Deus espera a tua responsabilidade em tratar desse assunto com o teu irmão. Quem é meu irmão? Eu vou responder. Eu não precisaria responder, né? Mas eu vou responder. Se você tiver diante de você aquele que nasceu de novo, com a mesma base de fé e a mesma salvação que operou na tua vida, o perdão com que você foi perdoado, se você encontra alguém que também foi perdoado na mesma medida em que você foi perdoado, esse é teu irmão. Ah, mas o meu irmão devia muito mais, viu? A vida dele foi uma vida indissoluta, foi terrível. Você acha que diante de Deus a tua, com pouquinha coisa que você fez, era menos pior? Será que você está de brincadeira? Em querer colocar a conta do outro lá em cima e a tua desse tamaninho? Porque à medida com que você mede, você vai ser medido. Agora, o problema é quando isso não se resolve na esfera do indivíduo. É um problema. Porque tudo que Jesus espera é responsabilidade de ambas as partes. Umbral de ofensa lá embaixo para aquele que foi ofendido, em ir conversar com o irmão em amor, mas também um umbral de ofensa daquele que ofendeu. E que agora, ao receber uma intimada do irmão para poder tratar do assunto, esse um pode querer colocar o seu umbral de ofensa lá em cima, porque talvez considere que aquilo que o irmão fez, que o motivou a reagir contra o irmão, e talvez o irmão nem soubesse, o grau de ofensa vai lá em cima. E aí você já começa a se defender e se justificar, dizendo, mas também você. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, e via de regra é capaz de acontecer, porque somos imaturos mesmo. Mas a coisa mais importante é não sair desse debate, desse fórum de discussão, sem que o perdão seja estabelecido. Porque é nesse acordo em que nós cedemos ambas as partes e o assunto fica resolvido, é aí que você recupera o teu irmão. E recupera a comunhão, porque é o que Jesus diz. Se ele te ouvir, verso 15, parte B, ganhaste o teu irmão. Percebe? Porque o que ofendeu, a probabilidade de que ele se ofenda ainda mais e se arme completamente contra essa palavra é iminente. E você sabe quem vai se perder nessa? Não é o que foi ofendido, é o que ofendeu, é o que deve. Sempre é o que deve quem vai se perder, irmão. Se o ofendido fizer o caminho correto, quem vai perder, ou se perder, é aquele que ofendeu. E cujo umbral de ofensa, depois de ter ofendido, ficou mais alto ainda do que no momento em que ele ofendeu. Como isso é sério? Mas aí existe uma questão administrativa, caso esse assunto não seja resolvido. O verso 16 diz, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E é muito curioso aqui, vamos lá prestar atenção, para você ver como o Senhor Jesus valoriza o testemunho daquele que foi ofendido e está disposto a resolver o assunto mesmo ofendido. Olha como
Jesus qualifica essa pessoa como testemunha. Testemunha dele. Porque diz: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Uma ou duas pessoas. Então tá, tem um assunto para resolver, eu vou chamar o Rossi para acompanhar aqui e ser testemunha numa determinada situação. Só tomando aqui um exemplo aqui que eu tenho com o Leonardo. Né? Vamos tirar os vínculos familiares, esquece, só título de ilustração. Rossi, me acompanha, porque eu tenho que resolver um assunto com o Leonardo. E queria que você fosse testemunha. Eu tentei resolver pessoalmente e não deu certo. Você pode me acompanhar? Só que ele está dizendo aqui 2 ou 3 testemunhas, certo? O Rossi comigo somos 2. Mas é interessante que ele diz assim, o testemunho de 2 ou 3, ou o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então eu chamo uma segunda pessoa, né? O Rossi é a primeira que eu chamo. Aí eu chamo uma segunda pessoa e nós 3 formamos um trio agora. Porque é pelo depoimento de 2 ou 3. Ora, se aqui a instrução é chamar 1 ou 2, então deveria ser o depoimento de 2 testemunhas, de 1 ou 2. Mas Jesus diz de 2 ou 3. Por quê, queridos? Porque Jesus considera que aquele que é parte ofendida e que quer resolver o assunto, também é uma testemunha de si mesmo diante de Deus. Não despreze o teu irmão, porque ele vai ser juiz diante de você nesse caso. Se ele quiser resolver um assunto com você, não tenha isso por diminuído, por menor, por raso. Porque diante de Deus, o depoimento dele vai dar o assunto por resolvido. Agora, se dá resolvido, glória a Deus, porque resolveu o assunto. Toda palavra se estabelece, você encerra. Só que existe uma nova esfera. Você está vendo que está saindo, esfera da responsabilidade, indivíduo. Esfera do testemunho, 1 ou 2 pessoas chamadas para estar junto, e o testemunho de 2 ou 3. E se isso não resolveu naquele coração endurecido, empedernecido, penitente, duro, então, o verso 17 diz: e se ele não os atender, dize-o à igreja. E agora esse é um assunto que vem para a esfera do testemunho coletivo da igreja. E aqui, irmãos, é um caso que para aquele que tem o coração empedernecido, endurecido e não quer tratar do assunto, agora servir de testemunho até os irmãozinhos, sabe? Os menos maduros na fé, com menos, né, carga espiritual, sendo teu juiz agora, sendo suas testemunhas diante de Deus. Mas que juiz? Porque Jesus é o juiz nesse caso. Só que você vai perceber que é um assunto em que, ainda que Jesus seja o juiz e julgue isso na perspectiva do seu reino, e esse é um assunto também de galardão, há um assunto administrativo que é tratado no coletivo, pela igreja. Os 2 ou 3 testemunhos aqui, creio eu, serem as autoridades da igreja, para tratar desse assunto com maturidade. Porque não é um assunto de se pegar qualquer pessoa para resolver, como faziam os fariseus e os publicanos, levantando testemunhas para acusar falsamente outras pessoas, como nesse caso o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo e outros, o Estevão. Então você tem agora a igreja como testemunha. E o texto diz: e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Gentil. Aqui são
aqueles que não participam da esfera da vida da igreja por não haverem nascido de novo. E os publicanos, nesse caso, são aqueles homens cobradores de impostos odiados pelo povo. Ele deve ser considerado como alguém, agora, como que repudiado. Não vou usar essa expressão odiado para entre nós, porque eles eram odiados entre os judeus. Inimigos do Estado, inimigos do povo. Amigos do Estado romano, inimigos do povo. Lesa pátria. Conhece a expressão? Eles eram os lesa pátria. Manado com os romanos, escravizando os seus irmãos. Era para ser considerado como um publicano, um repudiado entre o povo. São palavras do Senhor Jesus. Você percebe que se você ficar na esfera de uma mentalidade democrática e na tua experiência meramente brasileirista, você está correndo um sério risco de perder a celestialidade do assunto que opera na igreja entre o povo de Deus? Porque nós estamos falando do regenerado. Paulo chama a atenção dos coríntios e diz: será que não existe um espiritual entre vocês para resolver um assunto de litígio, de problema entre os irmãos? Primeira carta aos Coríntios, se não me engano, no capítulo 5, ele vai tratar disso assim, e ser vigoroso com os irmãos, Paulo. Será que não tem um espiritual que possa julgar essa causa? Um espiritual, pelo menos um. Porque a palavra diz: toma ainda contigo uma ou duas testemunhas. Irmão, espiritual. Para que a graça flua. Percebe o que é o trato debaixo do regime da graça? Que grande Cristo nós temos, irmãos. E nós vamos nos sujeitar aqui a tribunais humanos para resolver esses assuntos? Tribunal humano? Se chegar a esse ponto, irmãos, é para nossa vergonha o fim da linha. Obrigado. É o fim da linha. Verso 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Vê como é sério esse assunto? Porque agora já não é mais o assunto de dois irmãos na individualidade tratando o assunto, não é mais com o testemunho de 2 ou 3, não é mais agora o assunto da igreja, porque já fugiu dessa esfera. E agora o que vai ser ligado segundo o contexto, ou desligado segundo o contexto? Será que não é o peso, a cobertura, a proteção espiritual que envolve os filhos de Deus na esfera da vida da igreja? E ao considerar um irmão como gentil e publicano, você liga essa verdade como igreja na terra, e isso é acionado nos céus, e os céus deixam de enviar o subsídio necessário para o amparo e proteção daquele que foi cortado, ou considerado como gentil e publicano, porque é o contexto. É assim que eu interpreto. Sujeito, claro, aos irmãos. Aqui, sei que essa porção da Escritura é muito usada para a oração, tudo quanto ligares, nós podemos aplicá-la assim, mas o contexto dela é um contexto de um julgamento espiritual na casa de Deus. E o que é ligar na terra? O que é ligado no céu, o que é desligado na terra? E o que é desligado no céu, senão os próprios anjos de Deus que acompanham o processo
do trato entre os filhos de Deus, observando a nossa conduta, os vigilantes ainda, nos dias de hoje. Lidando com esses assuntos também, diante do trono de Deus. Em verdade vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, ora, se dois entre vós concordarem, bastaria dois, mas o Senhor Jesus decidiu ampliar o assunto para a igreja. Porque para a igreja entender que há disciplina, que há responsabilidade, que há governança na casa de Deus, que há critérios de juízo que Ele estabeleceu para a sua casa, para a sua igreja, e que nós precisamos respeitá-los. Mas não só respeitá-los, mas aplicá-los quando necessário, irmãos. E aqui o Senhor está sendo muito claro, dizendo que, em verdade vos digo, verso 19, se 2 ou 3 entre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedido pelo meu Pai que está nos céus. Qual é o contexto do pedido aqui, queridos? Se não um assunto de alguém de coração empedernecido, endurecido, empedrecido, concretado, se negando a ser tratado segundo a perspectiva que o próprio Cristo estabeleceu para a sua própria igreja. Ele que nos perdoou com uma medida tão gloriosa de perdão. A nossa medida não é gloriosa, porque nós não conseguimos perdoar. Pedro mostra isso, sendo inclusive discípulo do Senhor, que a perspectiva de perdão dele era muito limitada. E ele diz no verso de número 21, né? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Aí Jesus explica, fala, não te digo que até 7, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque uma coisa é o perdão, irmãos. Você percebe que aquele irmão que se moveu para resolver o assunto, quando se moveu para resolver o assunto, o perdão já estava resolvido no coração dele. Ele só precisava colocar as coisas em ordem. Ele precisava resolver com o irmão imediatamente, individualmente. Não teve assunto, 2 ou 3 testemunhas também, 2 ou 3 testemunhas também. Não houve assunto, não resolveu nada. Nenhuma questão foi resolvida. Toda a igreja, o assunto não foi resolvido. Você acha que aquele irmão perdoou ou não perdoou? Porque ele foi a todas as instâncias possíveis para tratar o assunto. Ele respeitou os critérios de juízo da igreja, que Cristo estabeleceu para a sua igreja para resolver o assunto do perdão. Portanto, já não é um assunto de perdoar o irmão. E aqui Jesus diz que no assunto do perdão, 70 vezes 7, como que dizendo, esse múltiplo, Pedro, precisa ser infinitamente considerado no seu coração, porque esse é um assunto do perdão com que vocês foram perdoados. Porque esse não é um assunto do perdão com que você imagina perdoar. Porque qual que é o perdão, irmãos? Que nós, na nossa capacidade humana, temos de perdoar. 7 vezes 7. É o que Pedro deixa muito claro, sendo aqui uma voz representativa de cada um de nós na igreja. Esse é o nosso limite de perdão, 7 vezes 7. Só que é o limite de perdão do Senhor, quando ele expressa os 70 vezes 7, para dizer o seguinte, esse é o perdão divino. Não para demonstrar 490 vezes, se fiz bem a conta. Mas para mostrar, irmãos, que isso não deve ter limite entre nós. E Jesus vai explicar o assunto, que já não é mais um assunto de perdão, porque o perdão está resolvido. Porque o perdão estava relacionado àquele irmão que foi ofendido, cujo grau de ofensa deveria ser elevado e estava lá embaixo para poder tratar o assunto na perspectiva bíblica, ou segundo o critério que Jesus estabeleceu. Mas agora Jesus vai explicar que uma coisa é perdão, e outra coisa é a maneira com que se administra o assunto para aquele de coração empedernecido. E aí, irmãos, não é mais um assunto de ser perdoado,
é um assunto do desdobramento do endurecimento do coração, ainda que perdoado. Conseguiu entender? É o desdobramento, o resultado sobre a vida daquele que foi perdoado e que permaneceu com o coração endurecido, empedernecido, petrificado. Jesus diz assim em verso 23. Você vai perceber que esse é um assunto de reino, irmãos. É um assunto de galardão ou da perda dele, da participação ou não do reino. Olha como isso é sério. Verso 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, todos. Ou seja, é um tribunal de um rei resolvendo os assuntos pendentes dos seus servos. Quantos? Não sei. Mas ele vai mostrar pelo menos um. E ele faz questão de botar lupa em um. Verso 24. E passando a fazê-lo, então, ele já estava em movimento. Provavelmente alguns já haviam passado e que não foram necessários serem narrados no contexto. E aí eles assim, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, irmão, um talento. Vamos lá. 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Primeiro ponto. Uma dívida impagável deve ser cobrada com outra vida. Com a liberdade. Porque aqui o assunto de vender a esposa e os filhos e tudo que a pessoa possuía era um assunto do pagamento de dívida e tornar essa pessoa uma escrava. Nós, irmãos, já éramos escravos por natureza. Agora o Senhor nos perdoou. Nós fomos perdoados. O que nós temos para dar para o nosso Senhor segundo os benefícios que Ele tem feito por nós? Nada. Como dissemos esses dias, temos só a nossa miséria para entregar para o Senhor. E esperar que na sua misericórdia Ele faça algo da nossa miséria. Para o proveito dele mesmo. Então o servo, prostrando-se irreverente, rogou: sê paciente comigo e te pagarei. Verso 26, essa atitude dele, do servo se prostrando reverente, é a reverência que qualquer súdito, qualquer aldeão de um reino, não só os súditos mais nobres, mas um simples aldeão de um reino, um campesino de um reino, camponês, ele quando vê a pessoa do rei, ele faz aquela reverência do tipo, sabe? Esse prostrado significa isso. Se curvar sobre os seus pés, na posição em que ele está, e reverenciar. Que é uma atitude, irmãos, que qualquer súdito vai ter com esse rei. Ele, como um devedor impagável, ele teve uma atitude comum, uma simples atitude de reverência pedindo o perdão. Que grande é o amor do nosso Deus, irmãos. Eu não sei como você se achegou para o nosso Senhor no dia que você entregou sua vida para Ele. Se você reconheceu que você era um miserável, pobre, nu, desprovido de toda e qualquer possibilidade de se achegar à presença do Rei. E que talvez ali na presença dele você tenha feito uma mínima reverência e foi o suficiente para aquele Deus misericordioso, ou aquele Rei misericordioso te perdoar. Aquele mínimo gesto, aquela mínima expressão foi o suficiente para ele te perdoar. Porque o verso 27 diz: e o Senhor daquele servo,
compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Percebe que ele foi perdoado? Que ele foi completamente perdoado? Uma dívida de 10.000 talentos, sendo perdoado num único gesto de reverência, comum, simples, esperado de qualquer súdito. Mas bastou aquele servo dizer: "Ser paciente comigo, tem paciência comigo, Senhor, eu vou te pagar." Ele não pediu perdão da dívida. O rei reconhecia o poder que estava sobre ele, a investidura da sua autoridade. E mesmo que aquele servo, aquele súdito, tenha simplesmente se curvado num gesto comum, dizendo que sim, ele precisava da paciência desse rei e tempo para que ele pagasse as contas, o rei se compadece dele, porque sabe que é impossível pagar, e diz que lhe perdoa. Esse é o nosso Senhor. Nós não temos como pagar, e não tínhamos como pagar, e Ele nos perdoou. Mas percebe o coração impenitente, o coração, como eu já disse algumas vezes nessa manhã, empedernecido, endurecido. E como isso, irmãos, é sério diante de Deus. Ele está perdoado ou não está? O texto é muito claro. Ele está perdoado. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, irmãos. Eu vou dizer para você que vai dar uns 500 hoje, mais ou menos assim. Uns 500 reais, mais ou menos. E agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves. Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, olha o gesto agora do conservo que devia pouco, mas provavelmente uma dívida praticamente impossível de pagar na sua realidade. Ou seja, guardadas as proporções, ambos, provavelmente, não tinham como pagar a sua conta. E o gesto dele é diferente daquele que estava diante do rei. Esse aqui, irmãos, um pé de chinelo diante de alguém menor do que ele, no seu contexto social. E esse que reconhece que aquele irmão na esfera da sociedade era maior do que ele, olha a atitude que ele tem para com o seu credor, porque ele não está olhando para ele simplesmente como um membro da sociedade. Ele está olhando para alguém a quem ele deve prestar contas e honrar o seu compromisso, a sua dívida. Verso 29 diz: então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Foi essa a atitude que o primeiro devedor teve para com o rei? Percebe, irmãos? Agora alguém que realmente reconhece que deve, que cai aos pés de alguém sem expressão nenhuma. O outro estava diante do rei, faz uma reverência que qualquer um súdito faria. Agora esse aqui não, irmãos. Esse devedor aqui tem uma atitude diferente. Ele se lança aos pés do seu credor e implora. O outro implorou para o rei perdão, só falou assim: rei, tem paciência comigo e te pagarei tudo. Mas esse cai aos pés e implora: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Aqui não se diz se ele pagou a dívida ou não, mas que ele foi para a prisão. Percebe que não é uma questão agora de justiça, irmãos? Que é um assunto de perdão. Que o amor cobre uma multidão de pecados. E que agora esse irmão cai aos pés do seu credor
e termina preso. Mas Jesus toma agora a referência daquilo que ele explicou nos versos anteriores, de 15 a 20, com respeito à interferência de terceiros. Percebe que o assunto é o mesmo? Que é na maturidade do relacionamento, você ir estabelecer o pedido de perdão e tentar resolver o assunto, mas que agora é necessário que outros, aquelas testemunhas, entrem e julguem a questão, ou pelo menos apresentem a questão para que ela seja julgada. E aí o texto diz, verso número 31, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o senhor chamando-o lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Você percebe que o texto lá atrás não vai dizer que ele chegou suplicando para o rei. Ele rogou, ele pediu. Mas a visão do rei, irmãos, quando nós nos achegamos diante dele, é sempre de que esse que está se aproximando de mim, ele vai se aproximar quebrantado. Ele vai se aproximar arrependido. A leitura que o rei faz, você suplicou e eu te atendi. Verso número 34 diz qual o resultado da atitude que ele teve com aquele irmão injustiçado. Não injustiçado porque não se poderia havê-lo denunciado e levado para a cadeia, tanto que foi levado para a cadeia. Mas porque já não era um assunto de pagamento de dívida, não era um assunto jurídico, agora é um assunto de perdão antes de uma causa ser levada para terceiros. Resolveu o assunto entre você e teu irmão. E quando esse assunto não é resolvido, presta atenção, verso 34. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Se do íntimo não perdoardes, cada um ao seu irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus olhe para nós com misericórdia. Mas que, ao estarmos debaixo dessa mirada de misericórdia de Deus, reconheçamos a nossa miséria. Sabe que a palavra misericórdia, ela vem de duas palavrinhas do latim, que é miséria e cardia. É como que juntando as duas você encontra aquele que tem compaixão da miséria do nosso coração. A misericórdia é isso. Cardia é a palavra coração no latim. Aquele que tem compaixão e reconhece a miséria do nosso coração e por isso se compadece de nós, e esse é o nosso Deus. E nessa atitude de amor do nosso Senhor, Ele espera com que nós também, irmãos, tenhamos uma atitude de amor e misericórdia, e que perdoemos os nossos irmãos. Vai para a esfera individual, querido, e trata esse assunto na esfera individual, para que não seja necessário que esse assunto seja levado para a igreja. Duas ou três testemunhas, ok, mas se esse assunto não for resolvido com as duas ou três testemunhas, será necessário ser levado diante da igreja. E quando levado diante da igreja, e não tratado esse assunto, e essa pessoa considerada gentil e publicana, o resultado será que o nosso Senhor tomará esse coração endurecido e impenitente na sua vinda, entregará esse aos verdugos, e esses o levarão à prisão até que ele não saia dali sem que haja pago o último centavo.
Ora, irmãos, entendemos o significado disso. Se a gente está falando de Filho de Deus, nós não podemos considerar uma condenação eterna. Porque ninguém tem que pagar nada na perspectiva de vida eterna. Porque foi perdoado. Como esse servo foi perdoado. Mas você percebe que ele tem que pagar uma dívida depois? Será que essa dívida que ele tem que pagar é a vida eterna? A vida que o Filho de Deus deu, ele jamais vai tirar. A salvação que nós alcançamos no Espírito, pela obra gloriosa, pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ela selou as nossas vidas para a eternidade, se é que nascemos de novo. Mas os assuntos administrativos da casa de Deus, quando não resolvidos, eles serão levados depois, irmãos, a uma instância superior. E essa pessoa, durante o milênio, pode ficar, sem sombra de dúvida, retida até que não pague o último centavo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça entender a grandeza do significado das palavras de Jesus com respeito ao trato com o nosso semelhante na igreja. Esse é um assunto administrativo na casa de Deus. Que a primeira expectativa de Jesus é a responsabilidade e a maturidade resolvendo individualmente o assunto, colocando os umbrais de ofensa do ofendido e do ofensor lá embaixo. Em segundo lugar, não resolvido isso, segunda esfera, as autoridades da igreja como testemunhas desse assunto. Glória a Deus se for resolvido nessa esfera. Mas se não, a terceira esfera é a esfera da Assembleia, onde até os maiores e os menores vão ouvir desse assunto. Que vergonha, irmãos. Que vergonha. Que vergonha. Tu tem que trazer esse assunto para os pequenininhos estar ouvindo também. Mas é o que o Senhor Jesus está dizendo, leva para a igreja. E se não resolvido, considere esse irmão como gentil e publicano. Porque certamente, se o Senhor, na sua vinda, julgar essa questão, no seu tribunal, no seu bemar, porque convém que todos compareçamos ante o tribunal de Cristo. Se nesse dia esse assunto não for resolvido, tenha certeza, o Senhor diz que Ele entregará este para os verdugos, que o levarão à prisão, e não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Sabe o que significa isso? Passar o glorioso período de 1000 anos distante da face do nosso Senhor, por coração empedernecido. Que Deus nos livre disso, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém?